A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ouvinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Há uma pergunta endereçada ao profeta de Deus: como posso eu amenizar, dominar o mau gênio que tem? Então, a síntese da resposta é esta: amenize teu mau gênio com a oração, e então ajuste o teu espírito. Amenize
teu mau gênio com a oração. Depois, então, você faça um ajuste do seu espírito. Com o quê? Perguntamos nós. Ajustar o nosso espírito com a palavra de Deus. Este seria o único e verdadeiro ajuste. Mas uma coisa é certa, não tente fazê-lo. Não tente ajustar o teu espírito com a palavra de Deus antes que possa amenizar o teu mau gênio com a oração. O único meio de amenizar o mau gênio é a oração. Agora, prestemos atenção. Não tentemos ajustar o nosso espírito com a palavra antes que tenhamos a nossa natureza amenizada, dominada, sujeitada, isto através da oração. Caso contrário, o que vamos obter? É aquela pessoa que ora e chora ali num culto e levanta suas mãos e tem um bom tempo na presença de Deus e ajusta a sua vida com o Senhor através da pregação. Mas logo em seguida está no velho moinho novamente. Ninguém pode lhe pisar no dedo do pé. Sempre se levanta para defender a si mesmo, defender as suas opiniões e a sua posição diante dos outros. Isto quer dizer que aquele ajuste que aquela pessoa sofreu ali durante aquele tempo de emoção não permaneceu, não prevaleceu, não durou coisa alguma. Isto por causa daquela velha natureza ser apenas acomodada. É como aquela criança que, sob um carinho da mãe, sob um dengo daqui ou dali, se acalenta por um pouco de tempo, mas logo está pronta para abrir sua boca, porque ela não tem outro meio de requerer as coisas e de pedir, a não ser chorando. E a nossa natureza humana não tem outro meio de defender-se, a não ser se manifestando, se pondo de pé, interceptando, e daí então contendas, controvérsias, e nunca chegaram ao entendimento no lar, na vida conjugal, no trabalho e, por que não dizermos, na igreja. Esta é a razão pela qual o mundo se encontra completamente sem bússola. Por quê? O Espírito de Deus só pode usar um meio para dirigir ao homem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é a palavra. E isto quando esta palavra é obedecida. Você veja, meu ouvinte, que o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor, se manifesta somente na vida daquele que obedece, daquele que dobra seu serviço, sujeita, ameniza o seu mau gênio, sua má natureza, herdada de seu pai e de sua mãe. Mas Deus não tem poder para fazer prevalecer sua vontade? Sim, Ele tem poder, mas Ele deu livre arbítrio ao homem. E Ele lhe concede também a capacidade de escolha. E Ele permitiu a queda para que os seus atributos fossem manifestados. Atributo de Salvador. Ele permitiu a doença para que o seu atributo de curador se manifestasse.
Agora, ele, para ser Deus, teria que ser adorado. E por isso ele admitiu este campo de batalha com Satanás, deixando que Satanás, através da serpente, introduzisse a sua semente na terra, e a terra, se então fosse um palco de manifestações de atributos, tanto de um lado como do outro. Mas aos filhos de Deus são manifestados os atributos de Deus. Na verdade, o amor de Deus é extensivo a todos. O sangue de Jesus Cristo cobre todo o mundo. Mas somente aquele que reconhece pela fé o seu poder e a sua eficácia é que permanece livre, é que permanece salvo, é que se conserva limpo diante de Deus. Jesus tinha poder para curar uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, perdendo sua vida depois de gastar tudo com os médicos. Ele tinha poder, sim. E isto ficou provado quando ela humildemente enfrentou tantas dificuldades para tocar na orla do seu vestido, ponto de contato que ela própria estabeleceu sem sugestão de Jesus Cristo. Jesus, se falasse no rádio hoje, ele não mandaria que ninguém pusesse a mão no rádio. Ele não mandaria ninguém tomar água abençoada, etc. Ele nunca sugestionou. Ele disse: faça isto para uma pessoa como cego de nascença. Vá ao tanque de Siloé e lava-te e serás curado. Mas aquilo não foi uma regra. Ele não mandou o outro cego lavar no tanque de Siloé. Quando o cego Bartimeu clamou insistentemente, ele manifestou o seu poder, mostrando que não está confinado a um programa, a um sistema, a uma regra. Ele mostrou o seu poder e curou aquele cego. Mas depois eles pediram que ele fizesse sinal. Herodes tinha curiosidade para conhecer a Jesus, conhecer o seu poder. E eles não estavam bem, Herodes e Pilatos. E Pilatos então mandou Jesus para Herodes. E Herodes esperava que Jesus faria ali um espetáculo público e demonstraria o seu poder. Eu pergunto, diante de Herodes, Jesus Cristo era o mesmo que curou o cego de nascença, que ressuscitou a Lázaro, que curou a mulher que sofria o fluxo de sangue, que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim, ele era aquele mesmo. E ele não havia perdido o seu poder, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas ele não faz espetáculo. O seu poder não é manifestado para satisfazer curiosidade de quem quer que seja e para convencer aquele incrédulo jactancioso. Mas o seu poder é para revelar aos humildes de coração, aos simples. E ele não esbanja o seu poder da forma que o homem pensa, de maneira alguma. E agora você sabe que o poder de Deus é sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam isto em São João, capítulo 1, a partir do verso 1. E este verbo expressa um pensamento. No caso escriturístico, neste caso bíblico, se referindo a Jesus Cristo, ele é o verbo invariável de Deus. Quer dizer, ele é a palavra invariável de Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se o verbo na nossa linguagem gramatical
varia. O Verbo de Deus não pode variar. Ele é invariável. O verbo do homem é variável. A palavra do homem é variável. Mas o verbo de Deus é invariável. Por isso Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas quando este homem dá lugar a esta palavra pelo Espírito Santo, este homem também não passa, cumprindo justamente aquilo que Jesus disse, que aquele que cresce nele, ainda que tivesse morto, viveria. Nunca morreria, mas sim passaria da morte para a vida. São João afirma na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó meu ouvinte, isto não é sublime? Isto não nos convida a sermos agora verdadeiros cristãos? Liguemos 1 João capítulo 2, versículo 17, com isto que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ligue isto com o que João acaba de dizer: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então deixou de ser a palavra de Deus somente na boca de Jesus, somente na vida de Jesus Cristo. Não é mais a palavra de Deus somente na boca do profeta que ele enviou nesta era e na sua vida, porque quando ele dizia, acontecia. Agora é a palavra de Deus em sua boca, em seu coração. É a palavra de Deus na boca desta mãe de família que nas horas vagas ensina o caminho do Senhor para os seus filhinhos. E mais do que isso, a sua vida expressa caráter cristão para as suas filhas. Este pai, que a palavra de Deus não está apenas em sua boca, mas em sua vida. Isto é que fala do corpo de Cristo. Isto é que é o corpo que será arrebatado. Esta palavra invariável faz um corpo invariável. É uma substância invariável. O que quer dizer uma substância infalível, consistente e que não se dissolve através do tempo, não se desvanece no calor, não se congela no frio, não é esquecida com o tempo, de maneira alguma. Isto é a palavra, e esta palavra se faz carne, e este verbo se faz carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nada do que foi feito sem este verbo, sem esta palavra, sem essa expressão do pensamento de Deus. E eu pergunto, você pensa que Deus poderá fazer alguma coisa na sua casa? Deus poderá fazer alguma coisa na sua vida, a não ser através dos seus filhos, através de você, que tem dado lugar ao Espírito Santo para um novo nascimento, tem sido gerado de novo e tem sido batizado com o Espírito Santo, que lhe produz uma fé genuína na palavra. Isso faz desta noiva, faz deste corpo, faz desta esposa palavra. Faz deste corpo palavra. Você começa então a fazer a vontade de Deus, não segundo os seus próprios pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. Então aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, meu ouvinte, preste atenção nisso. E Jesus disse que a única coisa que permanece para sempre é a palavra. Então nós temos que chegar a ser a palavra. O credo, o dogma,
Paulo disse que é o feno que será queimado. Pode-se fazer muita obra para Deus através destas coisas, mas depois a obra de cada um será provada. Será provada com fogo. E o fogo virá. O fogo tem vindo. O fogo da imoralidade. O fogo da frieza do amor. O fogo da distorção da palavra, da perversão da palavra de Deus, da interpretação humana da palavra de Deus. Essa fornalha ardente está queimando. Mas você sabe de uma coisa? A história diz que Policarpo, um discípulo de João, fiel, amoroso à palavra, foi levado ao fogo em Roma. Você sabe o que aconteceu? O fogo fugia do corpo de Policarpo. O fogo fugia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, disse Santiago. O fogo fugia. O fogo do mundo. O calor mundano da fogueira que levou a Pedro a negar a Cristo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Tem que fugir, não pode pegar seu corpo, minha irmã, e te fazer vestir como uma mundana, porque você se apresenta a Deus como um culto racional. Você não oferece seus membros como instrumento de iniquidade. Aos Romanos, capítulo 6, aos Romanos, capítulo 7, aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos, capítulo 10, aos Romanos, capítulo 12... Você não oferece o seu corpo como instrumento de iniquidade ao pecado. Você não oferece mais a sua mente para ser um ninho de maus pensamentos. E você não faz mais as vontades dos pensamentos como você fazia antes. Você não é dirigido pelo que se propaga nas revistas, na televisão, onde quer que seja, mesmo na igreja. Você, como um cordeiro, é dirigido pela pomba. Você sabe que a pomba veio sobre o cordeiro lá no Jordão e depois o guiou para o monte da tentação, o guiou para o deserto, o guiou para a cruz. Mas não há prazer maior neste mundo do que cumprir o seu posto de dever, do que cumprir a sua missão. E o Espírito Santo vem justamente para isso, para nos levar para o nosso posto de dever. Não importa se é a cruz de uma mãe, não importa se é a cruz de um pai, mas é isto que faz o corpo. Isto é que faz a palavra. O corpo de Cristo é a palavra, e a palavra é o corpo. Então isto é a espada do Espírito, combatendo as obras infrutuosas das trevas. Quando passa ali uma mulher que tem se tornado mulher palavra, ela está combatendo as obras infrutuosas das trevas somente com sua vida, em silêncio. Quando passa ali um homem que tem se tornado um homem palavra, então vai ali o corpo de Cristo, ali vai a espada do Espírito, a única coisa que Satanás tem que obedecer nesses dias. Não é a ameaça, não é a cadeia, não é a algema, não é a cadeira elétrica. Satanás não teme nada disto, não respeita nenhum meio humano. A única coisa que o diabo tem que respeitar é a palavra. Então ele tem que respeitar esta noiva. Este corpo de Cristo, a esposa de Cristo, tem se tornado a palavra e palavra falada. Onde Jesus Cristo chegava, logo os demônios começavam a dar o seu jeitinho. Logo eles pediam para entrar nos porcos. Deixe-nos no mundo, deixe-nos nos porcos que querem viver na lama. Mas nós temos que sair desse teu filho. E para onde iremos? Oh, sim, agora você compreendeu o que é o verbo. Agora você está sabendo o que é a palavra. E agora você está sabendo quem é você. Julgue-se a si mesma, julgue-se a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salvação Jesus me dá, com amor me guiará.
por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador inferno quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que canta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é fácil e fé, somente crer. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bem-aventurado que confia
no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. É uma frase do profeta desta era em uma de suas mensagens. E com isto, ouvintes, nós já começamos a aprender. Com São Pedro, que, usado pelo Espírito de Deus, escreveu em sua segunda carta, capítulo 1, a partir do verso 18, o que acabamos de citar no início desta programação. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Logo em seguida, o profeta desta era afirma
o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, nós chamamos a atenção de todos os nossos ouvintes e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. A mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Então, veja que grande lição já temos dentro deste programa, desta programação de hoje. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. Agora, nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes. Nunca devemos estudar, nunca devemos ir para uma escola de pensamento para mudar a mente de Deus. Nunca devemos admitir uma fé através da qual nós tentemos mudar a mente de Deus. A mente de Deus é expressada através das Escrituras, que foram escritas pelo Espírito Santo, e que não é de particular interpretação, e que nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens que escreveram-nas foram homens santos de Deus, e que falaram e escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo escreveu a Bíblia, então só Ele pode interpretá-la. Só Ele pode falar no coração de uma mulher o que ela deve ser, como ela deve se portar, como ela deve se vestir, como ela deve se apresentar fora de sua recâmara, de seu quarto secreto. Somente o Espírito Santo pode fazer a verdadeira e real obra de Deus na vida do homem, através destas Escrituras. Quando o Espírito de Deus veio ao meu coração acerca do real e verdadeiro batismo, que Ele próprio escreveu em Atos 2:38 e referências, então nenhuma interpretação do homem, ninguém pôde me convencer, ao contrário mais, porque o Espírito Santo, que escreveu a Bíblia, revelou aquilo para mim em meu coração. Isto tem acontecido com milhares neste país e no mundo todo, cercados de intérpretes, de doutores nas Escrituras. Eles não foram convencidos, não foram desanimados a buscarem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Senhor escreveu em São Mateus capítulo 28, versículo 19. Atos 2:38, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, você encontra o batismo, que é o cumprimento da ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus 28:19. Agora, por que tentar mudar a mente de Deus? Por que tentar mudar as Escrituras? Por quê? Torcê-las? Dizer que isso foi para os judeus conhecerem Jesus? Só os judeus precisavam conhecer Jesus? Muito mais os gentios. Isto é uma falta de argumento. E o profeta desafia em uma de suas mensagens o que vou repetir aqui. Me mostrem qualquer historiador, qualquer erudito, qualquer doutor nas Escrituras, qualquer teólogo, me mostre um outro batismo na Bíblia e na história
até 300 anos depois de Cristo, até o Concílio de Nicéia em Roma, um batismo que não tenha sido no nome do Senhor Jesus Cristo? Me mostre um que tenha sido nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você não encontra um sequer na Bíblia, não encontra na história, até 325 anos depois de Cristo. Isto surgiu, foi em Roma, no Concílio de Nicéia, esse batismo nos títulos. Agora, Lutero não podia trazer toda a luz, toda a restauração, nem tampouco Wesley. Os pentecostais, a era pentecostal, ficou envolvida nos dons. Mas agora, quando Elias, o profeta de Deus, viesse, restauraria todas as coisas. A todas as coisas que o gafanhoto comeu durante a era. A árvore noiva está de pé, está dando seu fruto, que logo será recolhido. Deus tem nos retornado para a sua palavra. E agora nós não estamos aqui para mudar a mente de Deus, ou ajeitar a mente de Deus em nossa vida. Nós estamos aqui para mudar as nossas mentes, para que Deus mude a nossa mente acerca de suas próprias coisas. Você veja que a mente de Caim foi uma em relação a Deus, em relação ao sacrifício, mas a mente de Abel foi outra, muito diferente. A sua mente lhe dirige, os seus atos, as suas palavras. Quando você vê uma pessoa ali jogando pedra e gritando na rua e saltando e agredindo, o que você pensa? Perdeu a mente. Mas quando você vê uma pessoa seminua na rua, como estão aí os montões, o que você diria? Perdeu ou não a mente? Dá para raciocinar um pouquinho? É porque mudaram a mente de Deus. Tentaram mudar a glória de Deus na imagem de coisas corruptíveis, de criaturas. Romanos capítulo 1, Paulo denuncia isto, profetiza isto, pelo que até as suas mulheres mudaram o uso contrário à natureza. E por causa de tentarem mudar a mente de Deus, por causa de torcerem as Escrituras, por causa de não quererem dar obediência, louvor e glória ao Senhor Deus, nós estamos vendo aí homens se inflamando com homens, homens se casando com homens. Isto porque a mulher tem se tornado tão barata. É uma lástima. Se pensa em calamidade pública por alagamentos e secas e epidemias e mortes, etc. Mas aí está uma calamidade pública. Deus tem decretado calamidade pública por causa do estado espiritual de uma humanidade que tem procurado amontoar doutores para si, conforme suas próprias concupiscências, pensando assim que através da sabedoria humana, através das interpretações, podem mudar a mente de Deus, podem torcer as Escrituras, mas São Pedro disse que eles o fazem para a sua própria destruição. Quem afirma isto é o apóstolo São Pedro. Agora, a mente de Deus não necessita de nenhuma mudança. Nos faz lembrar daquele jovem rapaz católico, do qual o profeta faz referência. Ele diz que aquele jovem tinha um livro de orações, de rezas. Então ele usou aquele livro de todas as maneiras em favor da saúde de sua mãe. Mas aquilo não adiantou nada. Sua mãe morreu assim mesmo. Então o que fez aquele rapaz? Com suas rezas, com suas orações no livro, pegou o livro e jogou no fogo e queimou. Ora, para começar, isso não está certo.
uma oração decorada. Escrita não é uma coisa que sai da alma. Para começar, a coisa já está errada. Mas que tipo de fé é esse? Um livrinho de oração, um livrinho de rezas poderia mudar a mente de Deus em relação à sua mãe? De que sua mãe partiria ou não? Não, absolutamente não. Nós muitas vezes tentamos mudar a mente de Deus com nossas orações. Mas a nossa oração deveria ser muito diferente. Deveria ser esta: Senhor, não me deixes ir até que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua. Agora você quer ver na Bíblia? Vá ali em 1 Coríntios capítulo 2 e veja o último versículo do capítulo 2 de 1 Coríntios. O que São Paulo disse: mas nós temos a mente de Cristo. Juntando estas coisas, juntando este assunto com as Escrituras, com a nossa necessidade, todos nós devemos inclinar nossas cabeças nesse instante. Se você está ao lado de um marido enfermo, você precisa dele. Seus filhinhos precisam desse pai. Esses filhos precisam desta mãe. Mas a primeira oração deve ser esta: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. Não me deixes ir, não me deixes partir desta vida, antes que tu tenhas minha mente ajustada exatamente como a tua, isto é, como a tua palavra. E então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a tua mente, então eu crerei em cada palavra que tu escreveste. Meus ouvintes, aí está o que é o batismo do Espírito Santo. Não é você falar em línguas, não é você curar enfermos que você pode dizer que é batizado com o Espírito Santo. Não é expulsar demônios, não. Os discípulos expulsaram demônios, curaram enfermos antes do Pentecostes, antes de serem batizados com o Espírito Santo. E entre eles estava um que era um diabo, curando e fazendo maravilhas. Esse era Judas. Agora você está notando porque línguas estranhas e outras coisas não são a evidência cabal de que somos batizados com o Espírito Santo? Então, quando a minha mente estiver ajustada exatamente com a mente do Senhor, então eu crerei em cada palavra que o Senhor escreveu. Como você pode ter a mesma mente de Cristo e discutir o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Como você pode ter a mente de Cristo, mulher, e sair por aí como pregadora? Como você pode ter a mente de Cristo, irmã, e discutir 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Quer anotar? 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 9. Como você pode tentar torcer as Escrituras? De 1 Pedro, capítulo 3. Como podemos nós torcer as Escrituras em relação ao casamento e admitirmos assim o divórcio? A Bíblia diz que se uma mulher casa com outro homem, tendo o marido vivo, ela é adúltera. Romanos capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7. Agora você mude a mente de Deus, mude as Escrituras. Mas Deus é imutável, a sua palavra permanece, por isso a humanidade, todos aqueles que têm procurado torcê-la, serão julgados naquele dia sem nenhuma chance de arrependimento.
Mas agora há oportunidade de se arrepender. Agora ainda há tempo de pedir: Senhor, transforme minha mente de acordo com tua vontade. De acordo com a tua vontade que está escrita na Bíblia, revelada na Bíblia Sagrada, acerca da minha ordem de vida e conduta, acerca de casamento, acerca do meu porte, acerca do lugar da mulher na igreja, a respeito do batismo, a respeito da ceia do Senhor, a respeito de todas as etapas, todos os pontos e vírgulas da vida cristã. Mas agora, quem pode fazer esta oração? Aquele grande sábio entendido pode? O Caifás pode? O Anás pode? O Simeão disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A mulher perdida vai ali, banha-lhe os pés com lágrimas. O ladrão diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Mas aquele pseudo-intelectual, o que diz ele? Isto não é assim, isto é assim. Assim disse o doutor fulano, assim diz o doutor ciclano. Mas vejam o que é isto. O doutor fulano poderia mudar a revelação do Apocalipse que o profeta de Deus recebeu diretamente dos céus? Os cientistas fotografaram a nuvem dos anjos que desceram para trazer a revelação. Cada anjo vinha em cada dia. E aqueles 7 anjos foram fotografados pelos cientistas da América do Norte. E como que a própria ciência teológica pode combater isso? Uma ciência combatendo a outra? Isto quer dizer, um reino dividido não subsiste, não prevalece. Mas agora vamos finalizar pedindo mais uma vez: transforme minha mente, Senhor, de acordo com tua vontade, que está expressa e revelada na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Contens
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas, nos domingos às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Deus